Introdução. Para mim, o computador é a mais extraordinária ferramenta que já tivemos e é o equivalente à bicicleta para nossa mente. Steve Jobs. Quando vamos iniciar o desenvolvimento de um projeto, um grande ponto de interrogação surge em nossa cabeça a respeito de qual tecnologia utilizar. Algo que deve ser levado em consideração é o seu orçamento. Escolher ferramentas livres de taxas de qualidade é o que su, suporte é de grande importância. Escolher o MySQL como opção de sistema gerenciador de banco de dados SGBD, além de ferramenta gratuita criada pela base da licença da software livre. Você também estará optando por qualidade, a robustez e a segurança. Esses são objetivos que o gerenciador deve ter. Possui uma guarda dos seus dados e seus clientes e a segurança como mais importante. Além das ferramentas, você também deve se preocupar-se com o planejamento de projeto que está desenvolvendo, a modelagem e a construção de banco de dados no sistema de coração dele. O banco de dados vai impactar o processo inteiro, desde o início da criação do projeto, o desenvolvimento do sistema durante o seu desenvolvimento até a sua manutenção e expansão posteriormente. Por isso, volto a frisar a importância de uma boa modelagem e de um bom gerenciador. Isso que farei em decorrer deste livro, apresentar uma modelagem, um projeto de boas práticas, tudo isso em uma forma prática para que no final você seja capaz de criar banco de dados relacional em qualquer aplicação ou em sistemas comerciais que deseja desenvolver. Sobre o MSQL, MySQL, MySQL. Quando você digitar MySQL no Google, o primeiro resultado vai mostrar que ele é um banco de dados open source mais popular do mundo. É preciso dizer que é alguma coisa. As maiores empresas de tecnologia utilizam muitas delas que contribuem para o projeto, uma vez que escreve algo teórico aos históricos e e para aplicar o MSQL, elencar suas propriedades, seu escudo, criar um mapa mental para listar as vantagens de forma mais clara. Você pode acessar o MSKL e ler um pouco sobre as características e os demais. Deixo parte da história como se deve ir para casa você precisar. Fácil de usar, robustez, fácil de manutenção, estabilidade, multi-reads, é um SGBD, Sistema de Gerenciamento de Dados. Utiliza o SQL, alta compatibilidade, alto desempenho, multi-usuários, software livre, é, sobre a licença de GPL, software livre. Banco de dados. Apesar de banco de dados ser um termo técnico, a maioria das pessoas nos dias de hoje tem contato direto com ele, de fato. Grande parte da população atualmente tem acesso a equipamentos cuja função principalmente secundária é o armazenamento de informações. Quem hoje em dia não usa um telefone celular? Desde o seu surgimento ao tipo de aparelho, possui uma grande no qual podemos gravar nomes de telefones em segundo momento acessório. Uma lista telefônica impressa também é um exemplo válido disso, pois dela são relatadas todos os nomes, endereços e números de telefone das empresas, dos moradores da sua cidade, eventualmente aos arredores. Tudo isso remete a um conceito de banco de dados, ou seja, a um local no qual é possível armazenar informações para consultar a utilização quando necessário. O próprio banco vai gerenciar a estrutura dos registros e se encarregará de criar um espaço de novos registros, alterando o seu conteúdo de acordo com as suas solicitações e a aplicação que está sendo acessada. Esses bancos de dados gerenciam os registros de forma automatizada, além de serem apenas um conjunto de dados,
são chamados de sistemas gerenciadores de bancos de dados relacionados a RGBDR, Resolution Database Magnetic System, RDMS. Há diversas razões para os modelos de bancos de dados relacional ser mais utilizado entre outros modelos existentes. Uma delas é facilitar a alteração da estrutura da tabela, como adicionar e excluir as colunas e as linhas de acordo com as necessidades sem comprometer a sua funcionalidade. A introdução do banco de dados relacional, independentemente do aplicativo que deseja usar para armazenamento e manipulação de informações, todos os bancos de dados são constituídos de elementos básicos como campos, colunas, linhas, tulipas e tabelas. Campos são espaços reservados para a inserção de determinado dado. As colunas são registros de um determinado campo. As tuplas são linhas de registro de conjunto de campos de tabela e conjunto de linhas de campos de coluna. Para visualizar melhor, se tivéssemos uma tabela de clientes de nosso banco de dados, seria da seguinte maneira: nome, linha dupla, IDI 1, 2, 3, 4, 5, nome Daniel, Bruna, Vinícius, Vitória, data de nascimento, IDI de estado. Nome de campo e coluna do atributo. Cada banco é conjunto das tabelas relacionadas e também é chamado de relações, daí o nome banco de dados relacional. Cada tabela é uma representação física da entidade ou objeto que está sendo formado, tabulada como vimos anteriormente na figura 1.2. Como todos os bancos de dados relacional, também a sua estrutura baseada em registros relacionados organizados em tabelas. Essas relações tornam-se registros integrados. Esses relacionamentos é possível através das chaves primárias. Primeiro que PK é estrangeira, é forasteiro que a chave de candidato alternativo. Vou explicar mais à frente. Introdução à linguagem SQL. SQL significa Structured Query Language, é a linguagem do padrão utilizada para bancos de dados relacionados. Os principais motivos disso resultam na simplicidade e facilidade de uso. Mais uma vez que não entrarei em mérito no histórico, mais relevante que você precisa conhecer são as suas categorias de comandos. Alguns dos autores divergem entre exatamente quais são. Eu separei, você pode encontrar a pesquisa de alguns comandos citados para mim. Uma categoria talvez que esteja em outra, em um estudo diferente. São DML, linguagem de manipulação de dados. Esses comandos indicarão a sua ação para SGBD. Executar, utilizar para recuperar, inserir e modificar registros do banco de dados. Os seus comandos são insert, delete, update, select e look. Recado. DDD, linguagem de definição de dados. Comandos como DDD são representáveis pela criação, alteração e exclusão dos objetos do banco de dados. São eles: create a table, create index, alter table, troop table, troop vn, troop index. DCL, linguagem de controle de dados, responsável pelo controle e acesso dos usuários, controlado de sessões e transições. SGBD, alguns de seus comandos são commit, rollback, grant, recovery. Cada um desses comandos aqui citados será explicado ao longo do livro, explicando o projeto, o nosso projeto. Começando a utilizar o MSQL. Este livro usaremos a versão SQL 5.0 atualmente nas versões de download nas plataformas Linux, Windows e Mac. Todos poderão ser feitos no será qual e a escolha da plataforma do seu tipo de sistema operacional, 32 e 64 bits. A instalação e a configuração para o Windows dá a possibilidade de baixar uma versão de Windows e será que vou instalar, pois fornece assistente de instalação que facilita bastante, além de downloads extras que podem ser úteis. Se você estiver começando agora no MSQL,
Essa opção será bastante proveitosa. Você precisará de uma conexão da internet durante a instalação. Depois de ter feito o download, execute o arquivo. Logo em seguida, aparecerá uma tela que você aceitará o termo de utilização do MySQL, na qual você deve clicar na caixa Accept License e Termos do botão Next para avançar a cópia dela. Como podemos o download desse tipo de instalação, pode escolher qualquer que queremos instalar a seguir. Develop Default, tudo que você precisa iniciar para trabalhar com o MSQL, além de servidor, escolher a opção que podemos também instalar o MSQL no Bit, que é o IDE Integration Developer Environment para o banco de dados do trabalhador trabalhar com SQL, como também possibilitar criar entidades de relacionamento, como veremos mais à frente. Serve Oulen instalar apenas o servidor do MSQL, prefira esta opção. Quando você for colocar o banco de dados em uma rede, assim ele está servindo e será acessado através da versão cliente. E cliente Oulen e será a versão em que você implantar nas máquinas que, que servem ao servidor da rede como uma versão e conseguirá criar um banco de dados apenas por um acesso existente. Ou instalar todos os produtos que estiverem disponíveis, além de instalar o server cliente, e também instalará as bibliotecas necessárias para a conexão de algumas linguagens de programação, como por exemplo a biblioteca para MSQL, utilização do Java. Custom é a opção que você poderá escolher anualmente quais produtos instalar. Se você estiver familiarizado com essas ferramentas, poderá escolher aquelas que realmente vai utilizar. Vamos escolher a primeira opção, Developer Default, pois o nosso intuito é devolver a utilização do banco de dados da mesma máquina nesse primeiro momento. A próxima dela mostrará quais produtos serão instalados. Uhum. Estou trabalhando na versão 5.6, que pode ser quando você for instalar outro produto esteja disponível. Agora é só clicar e executar. Na tela seguinte, inicia-se a configuração do gerenciador em tipo and Networks, que você também deve dizer qual é a máquina que você está instalando. Em uma máquina de desenvolvimento em que será 100% dedicada ao gerenciador de banco de dados. Escolheremos a primeira opção Developer Machine, máquina de desenvolvimento. E nessa mesma tela devemos configurar qual será o tipo de conexão da porta utilizada. Atualmente será selecionado o TCP/IP e o port number com 306. Vamos deixar nesta mesma porta, a não ser que você tenha alguma aplicação que já utilizando. Se você estiver, se estiver tudo bem, clicamos na Next e a tela será da seguinte maneira. Que foi, mãe? Em sequência, temos a configuração da senha padrão para o usuário root, que é o usuário principal do gerenciador dos campos MSQL root, password, repeat word. Vamos colocar a senha curso MySQL, que você poderá escolher a senha que desejar. Estou padronizando, será que é a mesma para todo o projeto? Você também pode criar outro usuário para acessar o banco de dados. Porém, nesta etapa, Porém, nessa etapa, ficaremos apenas como usuário root. A criação do usuário das permissões serão apresentadas no capítulo 2 e com isso a tela estaria da seguinte maneira. Agora, na última tela de configuração, deixaremos as configurações padrões. Clicamos em Next e vamos para a próxima, que mostrará o passo a ser executado no seguinte assistente da instalação. Clicando em Execute as ações necessárias que serão feitas ao seu gerenciador de banco de dados, que será instalado. A instalação e a configuração do Linux Ubuntu. Para a instalação do Linux
Como outro, você deve optar por baixar a versão para o sistema do site MSQL supracitado ou diretamente do seu gerenciamento de pacotes, mas de forma mais simples de instalar. Atualize o gerenciador de pacotes com sudo. Iniciando um projeto. Faça as coisas o mais simples que você puder. Porém, não, porém não as mais simples. Faça as coisas mais simples que você puder. Porém, não as mais simples. Fomos encontrados alguns clientes para desenvolver o sistema de vendas. No terceiro, descreve os detalhes sobre o projeto. Usaremos o mesmo exemplo do livro. Também utilizaremos o início do banco de dados. Quando instalarmos e configurarmos o MySQL para criarmos usuário root, configurando a senha com eles, poderemos criar outro banco de dados. Para acessar o MySQL, utilizaremos o console para instalar junto à instalação que fizemos no Windows. Ele ficará na mesma estrutura das pastas do MySQL, chamada MySQL, com o monolith cliente na versão que estou atualizando. Ao clicar, aplicará uma tela preta igual à tela própria de Windows. Ela solicitará a senha para a configuração da instalação, como mostra a figura. Ao realizar o login com sucesso, deverá aparecer a mensagem Boas-vindas, mas quer cursor do mouse estacionando a linha, aguardando para os seus comandos. Criar e manipulação de usuários. Padrão para termos de usuário root para acessar mais quer. Trabalharemos como pode continuar utilizando o poder para criar um novo, com as boas práticas de desenvolvimento de software, aconselhar a criação do usuário de diferentes roots para acessarmos o banco de dados, para a utilização de aplicações que seguiremos com outro conselho. Além disso, também orienta a criação de um novo mínimo de 3 bancos de dados para projetos, desenvolvimentos para testes dos outros da produção. É, Entretanto, em nosso projeto, vamos criar apenas um banco que envie do usuário para acessá-lo. O nosso usuário será o nome de use mais QL. A sua senha será curso mais QL. Vamos utilizar o comando create use da seguinte maneira: MySQL create use identifique by MySQL. Quando utilizarmos o porcento em nosso código, estamos dizendo que o usuário poderá acessar o nosso banco de dados a partir do host, que poderíamos ser limitados apenas para apenas consultando o porcento do localhost, e ele ficará criado, porém não tem nenhuma permissão. Como precisamos limitá-lo, vamos conhecer o direito total dele. Faremos com que o seguinte comando: SQL garante auto privileges on to use MySQL porcento. With grant option, utilizamos grant para conceder o acesso aos usuários. Porém, se quiséssemos revogá-lo, ficaríamos da seguinte maneira: MySQL equivalent ao on from use MySQL, controle de acesso. Quando trabalhamos com o desenvolvimento de softwares, poderá surgir a necessidade de dar o acesso a alguma pessoa ou aplicação do banco de dados para libertar o acesso completo. Se você utilizar os direitos de usuários para fazer essa limitação. Os comandos grant e record permitem ao administrador do sistema criar usuários, conceder e revogar direitos aos MySQL e aos 6 níveis de privilégio. Nível global, privilégios globais, aplica-se aos dados e bancos de dados de determinado servidor, que são concedidos e revogados por meio de comandos a seguir, e considerarão e revogarão apenas privilégios globais respectivamente.
Níveis de bancos de dados. Privilégios de bancos de dados. Aplicam-se a todas as tabelas em um determinado banco de dados. Comandos para conceber e revogar apenas privilégios dos bancos de dados que são. Níveis de tabela. São tabelas de bancos que aplicam-se em todas as colunas de uma determinada tabela e são concebidas ou revogadas utilizadas para os comandos. Níveis de colunas. Privilégios de colunas que aplicam em uma única coluna de uma determinada tabela podem ser utilizadas para comandos de seleção.